Vangelo di Lucas, capitolo 7, aleluias. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 7, a partir do versículo 44, até capítulo 8, versículo 3. Aleluia. Agora vamos ler essa passagem. Nós vamos ver o que é adorar Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós somos adoradores de verdade. Adoradores em espírito e verdade. Aleluia. Lucas capítulo 7, versículo 44. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor em Lucas 7, versículo 44. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleos, mas esta ungiu-me os pés com um unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aleluia, glória a Deus. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: que é este que até perdoa os pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Deus. Vamos também continuar no capítulo 8. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres, repita comigo, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com suas fazendas. Amém, glória a Deus. Aleluia. Depois vamos falar da mulher que ajudaram, que serviram, que acompanharam Jesus no ministério dela. Enquanto o irmão Antônio e a irmã Jane entregam para você a apostila da lição de hoje, que é as mulheres que ajudaram Jesus, eu quero resumir brevemente a lição 5. Jesus escolhe os seus discípulos. Na última vez, queridos irmãos, nós aprendemos que Jesus, ele é o mestre por excelência. Ele ensinava com autoridade, porque o ensino dele, as palavras dele, eram de origem divina. E também, queridos irmãos, Jesus, ele pregava o que vivia. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós também temos que fazer o mesmo. Viver o que nós pregamos. Nós temos que ter o testemunho de crente, aleluia, para mostrar que nós somos crentes verdadeiros. Também na última lição, nós vimos que atrás de Jesus tinha na multidão muitos querem ser discípulos. Muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres querem ser discípulos de Jesus. Mas muitos também não querem renunciar a nada. Porque para seguir Jesus, para ser discípulo de Jesus, para alcançar a salvação,
isso tem um custo. Os discípulos de Jesus têm que pagar o custo. E o custo é chamada de obediência. Obedecer a palavra de Deus. O custo para seguir Jesus chama-se santificação, separação, andar nos caminhos estreitos, obedecer e viver a palavra de Deus. E depois nós vimos que Jesus, ele treinou os seus discípulos. Ele escolheu os discípulos, foram atrás dele, mas os discípulos foram treinados por Jesus. Jesus treinou os seus discípulos na palavra de Deus para trabalhar na seara do Senhor. Queridos irmãos, tem muito hoje que querem pregar, querem louvar, querem dirigir culto, mas não querem treinar. E nós vemos que os discípulos foram treinados para Jesus. O apóstolo Paulo também passou 14 anos no deserto, sendo treinado por Jesus. E foi ali que, nesse treino, que ele aprendeu a mensagem do reino de Deus. E para concluir a lição 5, nós vimos que entre todos aqueles discípulos que estavam atrás de Jesus, e Jesus chamou 12 discípulos para estar com eles. Jesus chamou os 12 apóstolos. E a missão dos 12 apóstolos era pregar o Evangelho de Deus. Essa também, queridos irmãos, queridas irmãs, é a tua missão. Pregar o Evangelho o Evangelho de Jesus. Pregar, ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. E agora, hoje, nós vamos começar a lição número 6. E vamos falar acima das mulheres que ajudaram Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia no capítulo 7. Aleluia. Vou dar uma pequena introdução. Essa não tem na apostila. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 7. Nesse capítulo, nós vamos conhecer alguns momentos do ministério de Jesus. E nesse momento, o capítulo 7, era o ano da popularidade de Jesus. Era o ano que a multidão ia atrás de Jesus. Era o ano que Jesus ficou muito famoso, muito popular. E todos queriam ouvir a palavra de Deus. Eram os anos que Jesus fez os maiores milagres. Eram os anos, aleluias, que Jesus divulgou o Evangelho de Deus. Porque depois do ano da popularidade, chegou o ano da oposição. Mas isso vai ser na outra aula. Depois que Jesus concluiu o sermão da montanha, no capítulo 8, Jesus, no começo do capítulo 7, ele foi para Cafarnaum. E ali, ele encontrou o centurião, e curou o servo dele. Nós temos esse pedaço do versículo 1 até o versículo 10. E depois Jesus, ele foi para Naim. E ali ele curou o filho da viúva. Esse é o tema, cura. Cura vai ser o tema da próxima lição, na lição número 7. Também no capítulo 7, do versículo 18 até 35, nós temos uma passagem que Jesus recebeu os 2 discípulos do João Batista. O capítulo 7, que é o tema de hoje, termina com uma passagem muito famosa. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E no capítulo 8, no começo, capítulo 8, nos fala
que algumas mulheres estavam entre os seguidores de Jesus. E hoje, queridos irmãos, nós vamos aprender algo novo. Nós vamos estudar essas mulheres que estão entre os seguidores de Jesus. No primeiro capítulo dessa aula, na sua apostila, página 29, nós vamos começar a estudar acima, capítulo 1, acima de Jesus, o judaísmo e as mulheres. No ponto 1 desse capítulo, página 29, com o título A Presença Feminina no Ministério de Jesus, o autor desse estudo nos fala que na cultura judaica a mulher ela tem um papel subordinado. A mulher na cultura judaica era considerada um ser inferior. E Lucas, nós sabemos que Lucas, ele não era judeu, ele é um gentil convertido. E por isso Lucas, ele cresceu em uma outra cultura. E nessa cultura que Lucas cresceu, ele tinha uma outra visão da mulher. Isso é muito importante para entender o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas não foi escrito para o judeu, mas foi escrito para o gentil convertido. E quando Lucas olhava essas mulheres, ele não via um ser inferior. Ele viu uma mulher. E tudo isso nós vemos no Evangelho de Lucas. Alguns estudiosos chamam o Evangelho de Lucas o Evangelho da mulher. E nós vemos que Lucas, ele não tinha preconceito com as mulheres. E no Evangelho de Lucas, nós encontramos muitas passagens acima das mulheres que estavam com Jesus e os 12. Jesus, ele valorizou as mulheres. E Lucas também fez o mesmo, dando amplo destaque à presença feminina no ministério de Jesus. Algumas dessas mulheres foram curadas, outras libertadas de demônios, e outras ainda tornaram-se seguidoras de Jesus, juntamente com os 12. E no segundo ponto do primeiro capítulo, com o título Jesus valorizou a mulher, o autor do estudo nos fala que no judaísmo do primeiro século, o judaísmo, aos tempos de Jesus, a mulher, ela não participava da vida pública. Ela estava na margem da sociedade. Ela era tida como nojento, uma coisa que poderia ser usada e descartada. Os rabinos mesmo, ele não ensinava para a mulher. A mulher não podia estudar. A mulher não podia ficar todo o culto na sinagoga, mas só em alguns pedaços. A mulher, no tempo de Jesus, ela tinha um papel subordinado. Mas agora chegou Jesus e as coisas mudaram. Vamos ler no capítulo 7, o versículo 44. Lucas 7, versículo 44. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: eu lembro, a mulher não tem valor. E Jesus falou para Simão: vê tu esta mulher? A mulher estava invisível, mas para Jesus aquela mulher tinha muito valor. Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés. E agora, olha o que fala Jesus. Mas ela, a mulher,
regou meus pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. As mulheres, que tudo aquilo que as mulheres faziam não tinha valor. Nesse versículo, Jesus falou: Simeão, olha para aquela mulher, ela é valiosa, ela é preciosa, ela cuidou de mim. Jesus deu valor aos gestos da mulher, enquanto Simeão desprezou esta mulher. Nós vemos aqui que Jesus, ele tratou a mulher como gente, como pessoa. Jesus mostrou que aquela mulher, e que todas as mulheres eram um ser especial para Deus. Jesus mostrou que cada mulher não é um ser inferior, mas Jesus falou que cada mulher é especial para Deus. E ainda para a mulher tem ainda mais. Jesus aceitou a mulher no grupo dos seguidores. Ou seja, a mulher podia ter comunhão com Deus. É a coisa mais linda. A mulher tem acesso à graça e à salvação. Aleluia. É isso que Jesus trouxe para a mulher. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Essas mulheres esquecidas, discriminadas, às vezes maltratadas, que nenhum não dava valor àquelas mulheres. Essas mulheres, elas se encontraram no Mestre, elas se encontraram em Jesus, a manifestação do amor de Deus. Pela primeira vez na vida das mulheres, elas encontraram o amor verdadeiro, o amor de Deus. É por isso, queridos irmãos, que muitas começaram a seguir Jesus. E essa mulher, ela estava com disposição para obedecer, servir e ofertar. Essas são as 3 características das mulheres que ajudaram Jesus: obedecer, servir e ofertar. E também, para concluir esse primeiro capítulo, temos que dizer que o ministério de Jesus foi revolucionário, porque ele deu valor às mulheres. Agora, vamos ver o que significa obedecer. E no segundo capítulo da aula de hoje, na página 30, nós temos mulheres com disposição para obedecer. A primeira mulher que nós vamos analisar hoje é Maria, a mãe do Salvador. Eu quero convidar a irmã Jane para ler Maria, a mãe do Salvador. Maria, mãe do Salvador. A doutrina católica acerca da pessoa de Maria se fundamenta na tradição e não na conta com apoio bíblico. Não é fundamentada nos evangelhos, mas na tradição apócrifa, que começou a circular por volta do 2º século da nossa era. Crenças como a perpétua virgindade de Maria, Imaculada Conceição e sua ascensão não fazem parte do cânon neotestamentário. Esse é um lado da história. O outro é a rejeição à pessoa de Maria, que prevalece entre muitos protestantes por conta do anticatolicismo. O que a Escritura mostra de fato é que Maria foi uma pessoa agraciada por Deus para fazer parte diretamente do plano da salvação. A sua disposição em aceitar e crer no plano de Deus está demonstrada em suas palavras: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Amém. Lucas: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra.
Queridos irmãos, resumindo brevemente, as características de Maria foram: primeiro, ela é a mãe de Jesus. Depois, ela foi a única pessoa que esteve com Jesus no seu nascimento e em sua morte. Mas coisas mais importantes, ela estava à disposição de Deus. Eis-me aqui, Deus. Eis aqui a tua serva. E também Maria, ela conhecia e aplicava as verdades do Antigo Testamento. Ela conhecia e vivia a palavra de Deus do Antigo Testamento. E como foi lido aqui, nós não devemos adorar Maria. Maria, entre muitas mulheres, ela foi escolhida para fazer parte do plano da salvação de Deus. Ela foi uma mulher fiel, ela obedeceu a Deus. Nós temos que reconhecer o valor da Maria como serva de Deus, mas não podemos adorar ela. Outra mulher muito importante do ministério de Jesus é Isabel, que é o segundo ponto do segundo capítulo. E as características de Isabel são: em primeiro lugar, ela é a mãe do João Batista. Ela foi a primeira pessoa, depois de Maria, a ouvir falar sobre a vinda do Senhor. Mas a coisa mais importante, em Lucas 1:41, Isabel, ela era conhecida como uma mulher cheia de Espírito Santo, uma mulher muito espiritual. E é por isso, quando o anjo anunciou para ela que ela ia ficar grávida, que ia ter um menino, ela não mostrou dúvida alguma sobre a capacidade de Deus para cumprir as suas promessas. Zacarias, sacerdote, marido de Isabel, que para ser sacerdote era para ter um nível espiritual maior. Ele não acreditava que Deus podia dar um menino a ele. Mas Isabel, cheia de Espírito Santo, ela acreditou nas promessas de Deus. Aleluia. É isso nós vemos que essa mulher, Isabel, ela tem disposição para obedecer a Deus, para crer em Deus e aceitar o plano de Deus para a vida dela. Aleluia, glória a Deus. Depois, a segunda característica da mulher que servira Jesus é servir. E no capítulo 3, nós temos mulheres com disposição de servir. E no ponto 1, fala acima das mulheres servas. E no Evangelho de Lucas, mas também nos outros 3 evangelhos, tem uma mulher que se destacou como serva de Jesus. O nome dela é Maria Madalena. No capítulo 8, versículo 2, a Bíblia nos fala que Maria Madalena, ela foi curada e transformada para Jesus. É por isso ela passou a acompanhar Jesus e os seus discípulos. Ela estava ali quando Jesus cumpria os milagres. Ela estava ali com Jesus quando Jesus pregava. E com certeza ela aprendeu muito com os ensinamentos de Jesus. Mas Maria Madalena, ela fez a diferença entre todos os seguidores, não só mulher, mas também entre os homens. Quando Jesus foi preso,
e foi levado para ser crucificado. Muitos seguidores, com medo, se esconderam, fugiram, negaram Jesus, não queriam mais saber de Jesus. Eu não conheço ele, eu não sei o que é. Muitos seguidores foram embora. Mas no momento que colocaram Jesus na cruz, no momento que Jesus morreu na cruz, a Maria Madalena estava ali ao pé de Jesus. E quando os soldados tiraram o corpo de Jesus da cruz e colocaram o corpo de Jesus no túmulo, a Maria Madalena estava ali. E como serva fiel, a Maria Madalena, chorando, com o coração triste, foi para casa e começou a preparar perfumes e ungüentos. E no domingo da manhã seguinte, ela saiu com outras mulheres e foi lá no túmulo para ungir o corpo do Senhor, porque ela é mulher fiel, ela é serva fiel. E quando chegou lá, ela não encontrou o corpo do Senhor. Ela não encontrou o corpo de Jesus. E ali, o homem vestido de branco, que estava ali em pé, perguntou para Maria Madalena: por que buscais o vivente entre os mortos? Aleluia. E a Maria Madalena, ela foi a primeira pessoa que viu Cristo ressurreto. A Maria Madalena, ela foi com Jesus até a morte de Jesus. Ela foi com Jesus até mais na frente da morte de Jesus, porque ela cuidou também do corpo dele. E quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para ela. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus. Mas, queridos irmãos, nós temos outras mulheres abnegadas. Eu quero convidar a irmã Jane para ler Mulheres Abnegadas na página 31. Em seu ministério, Ajuda de Mulheres Abnegadas. O evangelista mostra Jesus sendo ungido por uma mulher tida como pecadora na casa de Simão, um dos fariseus. Essa mulher, visivelmente emocionada, usou o ungüento que levou em um vaso de alabastro para ungir Jesus, enquanto beijava-lhe os pés. O Evangelho de João mostra um fato semelhante ocorrido com Maria de Betânia, que não deve ser confundido com o relato de Lucas. No texto de João, é destacado que Maria de Betânia também preferiu derramar sobre os pés de Jesus o perfume do vaso do que lhe usá-lo em benefício próprio. Esse seu gesto sofreu duras críticas de Judas Iscariotes, que estava de olho nos 300 denários que esse ungimento poderia render. Ela considerou muito mais valioso o perdão que o Salvador lhe deu do que os galhos que esse perfume poderia lhe trazer. Amém. Essas duas mulheres abnegadas, as duas, elas ofereceram a Jesus o perfume e o ungüento ao lugar de usá-lo elas mesmas. Porque para elas é mais valioso o perdão de Jesus do que o ganho da venda do perfume. Ser abnegado significa colocar. As mulheres abnegadas, elas colocam Jesus e o seu reino no primeiro lugar, em frente de si mesmo. Essas mulheres que foram lá e ungiram os pés de Jesus, elas colocaram a salvação, o perdão no primeiro lugar. Aleluia. E para concluir, agora nós vamos ver as mulheres com disposição para ofertar.
Eu quero convidar a irmã Jane para ler o trabalho rabínico, página 31, embaixo do capítulo 4. Lucas registra que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. A dedicação de Jesus e seus 12 discípulos ao ministério da palavra era exclusiva. Como se dava, então, a manutenção desses ministérios? Jesus orientou seus discípulos, quando estivessem em missão, a que ficassem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Amém. Glória a Deus. O trabalho era digno do seu salário. Um rabino não podia receber pagamento pelo que ensinava, mas a cultura hebraica considerava uma obrigação e um privilégio sustentar um rabino. Há um princípio válido aqui. O obreiro não deve ter valores materiais como a motivação do seu ministério. Por outro lado, aqueles que se beneficiam desse ministério devem ajudá-lo em sua manutenção. Amém. Muito obrigado, irmã Jane. Lucas 10, versículo 7. Pois digno é o obreiro do seu salário. Queridos irmãos, na cultura hebraica, um rabino, ele não ganha dinheiro para ensinar. Mas, todo aquele que recebe benefício do ensinamento do rabino, do ministério dele, ele tem que ajudar o rabino na sua vida, dando comida, dando roupa, sustentando o ministério dele. A Bíblia nos fala, em Lucas 3, que muitas mulheres serviam Jesus com as suas fazendas. Sempre na mesma passagem, a Bíblia nos fala que Jesus, junto com os 12, pregava e ensinava a palavra de Deus o dia inteiro. Eles andavam na rua, de casa em casa, nas praças, e pregavam a palavra de Deus, da manhã até a noite. Mas eles são homens, precisam de comida, precisam de roupa para se vestir, às vezes precisam de um dinheiro para dormir numa pousada. Eles têm necessidade para exercitar o ministério deles. E a Bíblia nos fala que enquanto os homens, Jesus e os 12, estavam na rua pregando a palavra de Deus, Joana, Susana, Maria Madalena e muitas outras mulheres davam suporte financeiro e material a Jesus. Davam ofertas, comidas, davam lugar para dormir, davam roupa. Elas ajudavam Jesus financeiramente. Jesus passava o dia a pregar. E as mulheres ofertavam, sustentaram os ministérios de Jesus. Muitos estudiosos bíblicos falam que sem a ajuda das mulheres, Jesus não podia pregar todo o tempo que ele pregou. Para o ministério de Jesus foi muito importante o suporte financeiro e material dessas mulheres. Essas eram mulheres que, recebendo cura e atendimento especial da parte de Jesus, elas resolveram honrar Jesus, agradecer Jesus, contribuindo fielmente
para o seu sustento. Aleluia. Fazer a obra não é só orar, não é só louvar, não é só pregar. Para fazer a obra, é muito importante também todos aqueles irmãos, todas aquelas irmãs que ofertam, que dão o dízimo, que ajudam na obra para que a palavra de Deus seja pregada. O serviço e a devoção dessas mulheres tem que ser um exemplo para cada um de nós. Tem que ser um exemplo para cada mulher que crê em Jesus. Eram mulheres simples. A Bíblia não fala muito delas, mas eram as mulheres com disposição para obedecer, servir e ofertar. Para obedecer, servir e ofertar. Eram mulheres abnegadas que ganharam o galardão delas, ajudando Jesus no ministério. E todas essas mulheres foram muito importantes para o ministério de Jesus. Glória a Deus. Para terminar, vou fazer um pequeno resumo da lição 6. Nós vimos hoje que no judaísmo as mulheres não eram valorizadas. Mas Jesus veio e restaurou a condição social delas. Isabel e Maria eram mulheres de fé, temente e obediente ao Senhor. E Jesus, ele contou com a ajuda de mulheres que tinham disposição para servi-lo no reino de Deus e para ofertar. Aleluia. Eu quero convidar a Jane para ler a conclusão na página 32. No judaísmo, no tempo de Jesus, conversar com a mulher era considerado um ato vergonhoso. Mas Jesus conversou, ensinou, curou, libertou e valorizou as mulheres como homem algum jamais o fez. Lucas nos mostra que as mulheres tiveram uma participação expressiva na implantação do reino de Deus. Graças a Deus pelo trabalho das mulheres na seara do Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos também pegar a página 28. Quero convidar a irmã Jane para ler o texto áureo. É também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Amém. E para concluir, irmã Jane, a verdade prática, que em inglês se chama de takeaway. O que é? É a verdade prática que você tem que colocar no seu coração e se lembrar quando você sair daqui dessa verdade prática. A mulher sempre teve um papel importante na expansão do reino de Deus. Amém, glória. Que Deus ele conta com cada uma de você, aleluias, para evangelizar, para fazer a obra de Deus aqui na terra. Cada um de vocês, também aqui no púlpito, são importantes para Deus fazer a sua obra. Aleluias. Que Deus vos abençoe. A próxima lição vai ser poder sobre doenças e morte. Aleluias. Próxima lição vamos estudar, aprender alguns dos milagres mais lindos que Jesus fez no ministério dele.